Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui na gravação, nosso encontro de sexta-feira, 5h20 passada, porque a gente resolveu almoçar um pouco antes de conseguir vir para a segunda parte do round, né? Sim, a classe trabalhadora se alimenta, não parece, mas se alimenta. Aí, a gente tá no nosso livro aqui no PDF, na página 320. E no escrito, a gente está na página, no texto aqui, impresso, na nossa leitura do Mal-Estar na Cultura, da editora Autêntica. A gente está na página 396, aqui no finalzinho da 396, já às vésperas de começar a 397. E no livro físico, a gente vai até a 405, ou seja, são 5 mais 3. Oito. 8 páginas. 8 páginas a gente faz tranquilamente aí para concluir o nosso texto e depois a gente tem a nossa leiturinha de Machado para a gente ir para Psicologia das Massas, Análise do Eu. E para deixar gravado e registrado, porque daí as pessoas podem usar contra mim no tribunal, né? Na minha fantasia de tribunal, acabou de chegar esta coisa maravilhosa aqui. O que que chegou? Chegou isso daqui. Inspirações do Claustro, de Junqueira Freire. Você sabe quem deve ter essa obra aqui em Piracicaba? Acho que ninguém. E desconfio que você não deve ter nessa biblioteca. Eu arranjei uma versão online, mandei para o Benja, não mandei, Benja? Eu acho que sim, né? De um livro, né? Eu acho que é esse daqui. E é o seguinte, cara, Inspirações do Claustro é um livro de um monge beneditino da Bahia do século XIX, que é um dos primeiros expoentes do romantismo brasileiro. E ele tem um texto que, segundo o crítico brasileiro Antônio Cândido, antevê a poética romântica de Charles Baudelaire. Uau! E assim, é legal que ele é um livro de transtorno religioso, ele está dilacerado, inspirado pelo claustro, pelas contradições da escolha da vida monástica. Estamos falando de um homem da Bahia de 1825, é isso? Tipo assim, é 1800 e lá vai pedrada. E o que acontece é que o Brasil, ele tem nascido, não, ele nasceu em 31 de dezembro de 1832. Esse livro, então, olha lá, como o nome de Frei Luís de Santa Escolástica Junqueira Freire ingressou na Ordem Beneditina em 1851, e daí escreve Inspirações do Claustro. E daí que eu tô em mente aqui, eu já venho anunciando, e eu quero ver se eu faço, ó, já vou deixar gravado aqui. Eu tô querendo fazer um curso sobre romantismo e psicanálise, mas romantismo brasileiro. Porque todo mundo fala de romantismo, vai para o romantismo gringo. A gente vai também porque precisa, mas pensar o romantismo no Brasil. E porque eu vejo muita gente, aí, ó, olha a cutucada aqui, hein? Muita gente falando imprecisões sobre o romantismo. Eu escuto muita gente falando assim, sei lá, vai falar de monogamia, não, porque o amor romântico. Quem disse que o romantismo propõe monogamia? Você pegar Álvares de Azevedo, você pegar Junqueira Freire, quem disse? Muito pelo contrário, o amor romântico é um amor trágico. Todo mundo pega todo mundo e todo mundo morre no final. Que amor é esse que é monogâmico e santinho? Tem isso no romantismo? Tem. Mas tem o amor dos criminosos também. Tem o amor perverso também. E eu sou da ideia, e não só eu, confesso, de que o Freud é uma espécie de filósofo do romantismo cravado no século XX. Então, tá aí. Eu não sei quando, mas vai sair o curso de romantismo e psicanálise no Brasil. Romantismo brasileiro e psicanálise. Pronto, é isso. E a gente vai ler trecho de Junqueira Freire, com certeza, para a gente, né, é, é, repensar essa dimensão do romantismo, porque eu acho que a gente pensa que sai do romantismo, mas o romantismo não sai da gente. Pro bem e pro mal. Ah, mas é ruim. É claro que é. Mas é bom também, né? Que será esse romantismo? Então fica aí o anúncio. Isto posto. Boa tarde, Maria Augusta. Vamos todos nós aqui começarmos antes que tardia nossa conclusão do texto. A gente está
no Muitos Leitores, é isso? Deixa eu ver aqui. Muitos leitores. Então vamos nós. Muitos leitores deste ensaio devem estar sob a impressão, de que ouviram com excessiva frequência a forma da luta entre Eros e pulsão de morte. Olha ele retomando o além do princípio do prazer, a segunda, onde nasce a segunda tópica. Ela estava destinada a caracterizar o processo de cultura que se desenrola na humanidade. Mas ela também dizia respeito ao desenvolvimento do indivíduo, e além disso, teria supostamente revelado o segredo da vida orgânica. Parece ser indispensável investigar as relações desses três processos entre si. Agora, o retorno da mesma fórmula está justificado se mencionarmos que o processo cultural da humanidade, tal como o desenvolvimento do indivíduo, também são processos de vida e que devem, portanto, necessariamente fazer parte do caráter mais geral da vida, né? Só retomar como é que é, Eros e pulsão de morte, então, caracterizam o processo de cultura da humanidade, mas também o desenvolvimento do indivíduo e também o segredo da vida orgânica. Ou seja, sociologia, antropologia, ciências humanas, psicologia, psicanálise e biologia. Segundo ele, Eros e pulsão de morte resolve essas três questões. Uma das coisas que eu mais gosto no Freud é a capacidade que ele tem de se arrogar uma solução cosmogônica gigante, super pretensiosa, e fazer isso como se tivesse trocando uma fofoca no boteco com os amigos, né? Porque assim, ele acabou de dizer que ele vai resolver o elo entre biologia, ciências humanas e alma. É isso que ele está dizendo, né? Poxa, ele assim, ou seja, ele está dizendo que ele, assim, olha, Darwin foi bom, mas eu sou mais foda. É isso que ele está dizendo de certa maneira, né? Ele é pretensioso? É. Ele é sim. Mas ele é muito bom no que faz, inclusive quando erra. Ele erra muito bonito. Vamos ver como é que isso se desenvolve, né? Por isso ele seja tão pretensioso, né, Fábio? Oi? Talvez por isso ele seja tão pretensioso, porque ele é É, bom no que faz. ele é bom, ele é bom. Eu acho que eu costumo dizer, eu digo isso para, não se lembra que contexto com os demais colegas, eu costumo falar que eu acordo todo dia indo trabalhar, pensando no fundo, pensando comigo. Hoje eu pego o Freud na curva e hoje ele erra. Aí chega o final do dia e eu falo, nossa, hoje mais uma vez, ele não errou em nenhum momento. Eu me Agora, decepciono. interessante é que você não deixa de querer pegar o Freud na curva, né? Sim, essa vontade de Você matar não o pai é meu complexo de Édipo. Total. é. Os neuróticos somos assim. É sintoma, né? Ora bolas. Quem disse que a gente vive sem? Né? É isso, é vontade. O crítico literário Harold Bloom, ele fala que o Freud, como é que é? Ele fala, tem um livro chamado Cânone Ocidental. Tem vários problemas o Harold Bloom, tá? Mas ele acerta em alguns momentos. E o Harold Bloom, ele fala assim que a psique, como é que é? O Freud tinha síndrome de Hamlet e a psicanálise tem complexo de Shakespeare. Isso é frase, não é minha, tá? Isso é frase do Harold Bloom, tá? Na teoria literária. Então, assim, matar o pai é um pressuposto da teoria literária. Todo mundo que começa a escrever ou pensar ou atuar tem um desejo de suplantar aquele que o antecede, resolvendo aquilo que, inclusive, psicanaliticamente, o Harold Bloom chama de angústia também, mas ele chama de angústia da influência, né? O Harold Bloom chama de angústia da influência, que é esse desejo de superar os antecessores, né? De tal modo que o poeta, quando escreve, ele tenta ser maior que aqueles que os antecede. E o poeta forte, segundo o Harold Bloom, é aquele que você tem a impressão que ele reinventa a tradição antes dele. Quando você lê quando você lê Shakespeare hoje, você não reparou, mas você está lendo Shakespeare não como um autor renascentista. Você lê o Shakespeare como alguém que fala do drama do sujeito e da subjetividade. Parabéns, o Freud foi lá e inoculou o seu Shakespeare. E você lê o Shakespeare hoje com os olhos do Freud, mesmo sem estudar psicanálise.
É isso que é um autor forte, sabe? E é isso que o Bloom tá falando, e acho que nisso, e não tudo, mas nisso o Bloom acerta. E eu tô fazendo, na minha arrogância suprema, tô fazendo a mesma coisa. Vamos lá. Lá. Agora, o retorno da mesma Você é forma. fogo, Oi? Fale, fale. você é fogo, você é fogo. A gente tenta, a gente se diverte, né? Enquanto a gente não morre, a gente vai se divertindo aí. Agora, o retorno da mesma fórmula está justificado se mencionarmos que o processo cultural da humanidade, tal como o desenvolvimento do indivíduo, também são processos de vida e que devem, portanto, necessariamente fazer parte do caráter mais geral da vida. Por outro lado, é justamente por isso que a comprovação desse aspecto geral não irá contribuir em nada para uma distinção, enquanto ele não for limitado por condições especiais. Só podemos, portanto, nos tranquilizar ao enunciarmos que o processo de cultura seria aquela modificação do processo de vida que o processo de cultura experimenta sob a influência de uma tarefa colocada por Eros e estimulada por Ananke, a real necessidade. E essa tarefa é a reunião de seres humanos isolados em uma comunidade que os liga libidinalmente uns aos outros. Legal esse libidinalmente, né? Tudo é sexo. E também a ideia de que a pulsão de vida ela é pró-cultura, né? Ela faz a cultura acontecer, né? Os Ah, laços, é, é, as trocas, que Freud acreditava que inicialmente esse amor era todo totalmente sexual e depois foi se transformando no amor terno, né? aham. E já a pulsão de morte é narcisista, né? Ela já tem aquela coisa destrutiva, né? Então ela às vezes ela não tem essa função agregária, né? Da pulsão de vida. Eu acho que é isso que ele está querendo dizer, né? Me parece que sim. A pulsão de morte afirma a vida porque afirma laço, né? Não é como o Lacan gosta de falar, né? Lá, né? Que você vai integrando, né, as pessoas. E a pulsão de morte desfaz laços, né? Isso. Levando as pessoas numa condição. Como é que é? Existe A pulsão de vida ela é objetal. pulsão de vida objetal. Ela é objetal, enquanto a pulsão de morte ela é uma questão mais narcisista, né? É. E No daí, sentido assim de não ver tanto o outro. por que que pro Lacan a pulsão que existe é a pulsão de morte? Por quê? Porque pro Lacan ele não tá focado no objeto, ele tá focado na pulsão. Então a pulsão quer o quê? Quer extravasar. Ocasionalmente ela arranja objetos. Então, se ela é de morte, quando ela arranja objeto, ela é de vida. Mas aí que Sim. tá, você fala, mas então é objetal, o que importa são as relações de objeto, na tradição inglesa, ou a tradição pulsional. Então, no final, na prática, o que existe é a pulsão, e a pulsão se conecta aos objetos. O problema é que a pulsão tende a não ficar muito tempo sem objeto, porque passa um objeto, ela se conecta a outro, ela se conecta a outro, ela se conecta a outro, e assim vai, né? Porque o desejo, ele justamente faz com que você ande de né? O desejo, que é que regula essa pulsão, que organiza essa pulsão, faz com que você pule de objeto em objeto. E que você E, assim configure o seu eu, um resto de objetal, de objetos, de catexia objetal, né? e o que cria e o que propicia a cultura, né? Sim, sim. Hum. Agora, daí que, por exemplo, no uso do tóxico, no caso da toxicomania, né? Que a pulsão de morte é a última consequência, você tem essa questão do sujeito que se fecha em si. E o prazer fica atrelado, a droga se torna um instrumento de prazer narcísico, de pulsão em curto-circuito. Daí que alguns gostam até de falar, se não me engano, é o Domênico Cossenza, que tem livros interessantes sobre a clínica do excesso, né? Ele tem um livro chamado A Clínica do Excesso, em que ele fala justamente dessa dimensão do gozo autístico, né? E essa dimensão ela é autística. Não confundir com o autismo que a gente fala hoje. Autístico no sentido do fechado em si, do autorreferente, do autoerótico, né? E isso não é só a condição toxicômana que leva a isso.
é a pulsão de morte, mas quando a pulsão de morte ela é cultivada, você está no campo das adicções. Que daí pode ser alimentar, pode ser, sei lá, prática de exercício, pode ser jogos, por exemplo, né? Isso está na seara das adicções. Depois eu vou mandar para vocês quem lembrar primeiro manda, Benjamin. Benjamin mandou um vídeo bonito, né? Um vídeo legal sobre adicção, sobre muito legalzinho. Eu mando lá no grupo, bem massa. Dá muito para pirar nessas coisas, né? Valeu mesmo, assim, bem legal. Olha só, mas se considerarmos a relação entre o processo de cultura da humanidade e o processo de desenvolvimento ou de educação do ser humano individual, decidiremos, sem muita hesitação, que ambos são de natureza muito semelhante, se é que não se trata do mesmo processo envolvendo objetos de tipos diferentes. O processo cultural da espécie humana é naturalmente uma abstração de uma ordem mais elevada do que o desenvolvimento do indivíduo, e por isso mais difícil de apreender com clareza. Tampouco a busca por analogias deve ser exagerada de maneira obsessiva. Mas, diante da semelhança das metas, aqui, a inserção de um indivíduo em uma massa humana, lá, o estabelecimento de uma unidade de massa a partir de muitos indivíduos, a semelhança dos meios utilizados para isso e fenômenos que daí surgem, não pode surpreender. Um traço distintivo dos dois processos, tendo em vista a sua importância extraordinária, não pode ser silenciado por muito tempo. No processo de desenvolvimento do indivíduo, o programa do princípio de prazer. O fato de encontrar a satisfação da felicidade é mantido como meta principal. A inserção ou a adaptação a uma comunidade humana parece ser uma condição dificilmente evitável, que deve ser preenchida no caminho que leva à obtenção dessa meta de felicidade. Se isso acontece sem essa condição, talvez fosse melhor. Em outros termos, o desenvolvimento individual nos parece um produto da interferência de dois anseios: o anseio por felicidade, que costumamos chamar de egoísta, e o anseio pela união com outros da comunidade, que chamamos de altruísta. Eu entendo que aqui a gente pode até dizer, como é que é, anseios de felicidade egoísta, pulsão de morte, né? E o anseio por união e comunidade, altruísta, pulsão de vida, né? Note que o principal, essa energia de sobrevivência última, curiosamente é a pulsão de morte, porque é o sujeito pensando em si e só em si, né? Mas é que se ele não pensar em conectar com o mundo, ele também não vive, né? Você tem lá na internet, eu não sei se agora está um pouco melhor, ou eu escuto menos falar, lá os sobrevivencialistas, né? Estão preocupados em sobreviver e técnicas e táticas. Não, porque eu vou no mato morar sozinho. Vai mesmo. Não, porque daí eu planto minha batata e eu vendo, e daí eu compro sardinha. Ah, você compra. Comprar pressupõe o dinheiro e fazer troca. Então você precisa do outro. Então você precisa de um outro. Se você precisa de um outro, você precisa estabelecer laço. Se você precisa estabelecer laço, saiba, você não está sozinho. É terrível dizer, mas não existe fora. Se todo laço é um laço político, porque é um laço de poder entre pessoas, narcísico, em certa feita, porque o narcisismo é sobre isso, logo não existe fora da política, nem na psicanálise. Terrível, né? Mas é isso. E é interessante como está sempre alternando, né? A gente caminha com a pulsão de morte e a pulsão de vida, né? Em um É. determinado momento uma, em determinado momento outra. E o altruísmo leva a crer que para o laço social e para a formação da cultura exige frustração, sofrimento, renúncia, sacrifício, né? Sim, sim. Olha lá, o nosso amigo Edival, nosso antropólogo a queima-roupa, trouxe aqui. Durkheim fala que essa noção de egoísmo extremo é impossível em termos concretos. Tá aí. O Edival nos lembrando que não é a gente que tá doidão. O próprio pai da sociologia, o Durkheim, já fala que essa dimensão. E ele estuda isso no livro do suicídio, né, Edival? Que ele fala no suicídio anônimo, suicídio altruísta, suicídio egoísta, né? É bem interessante mesmo, bem interessante. Também, ele Ah, fala oi. sobre essa questão no livro, ou, se eu não me engano, Lições de Sociologia e Filosofia, né? Que são os cursos que ele dá, e aí ele elabora mais diretamente essa questão associada à moral, né?
porque aí ele vai dizer que a gente tende a ter essa moral justamente porque a gente é indivíduo social, né? E aí, se a gente fosse entrar nessa dimensão do egoísmo, né, seria impossível a sociedade se desenvolver, né? Porque para ele o objetivo final de todas as nossas ações, tudo para ele vai se resumir no bem da sociedade, né? Massa. Faz. É aquela situação, né, que a gente está falando o altruísmo, né? Você tem que abrir mão do seu desejo para que o outro também possa exercer o desejo dele, né? E assim a sociedade se forma, né? Então eu acredito que é isso que ele está falando. O egoísmo extremo não permite a sociedade existir, né? A cultura existir, né? Uhum. É interessante, né? Como tem sociologia, antropologia, psicanálise, ciência política, né? Chega nessas horas aqui, bom, não é à toa que falam que esses são os textos sociológicos do Freud e tal, mas é legal perceber como essas coisas se engendram de modo quase que inescapável e até, claro, que os processos são muito diferentes, mas com uma certa, não vou dizer essência, mas com algo, com uma certa estrutura, vai? Certa raiz, certa estrutura comum nas mais diferentes civilizações, mais diferentes tempos históricos, né? De certa maneira, para que a sociedade progrida, é preciso é, pôr limite às energias individuais, individualizantes, né? É quase que um fato inelutável. Eu não sei se cabe, mas se a gente voltar para o Totem Tabu, no início, quando o pai primeiro, ele, ele, ele era dono de todo o gozo, né? Então ali existia esse egoísmo Ah. extremo. E aquilo não permitiu a sociedade evoluir, né? Uhum. Então teve que ter uma mudança para que esse pai saísse de cena e o contrato social começasse a existir, né? É a morte do pai é a castração primeira, né? Né? É a castração primeira, a castração primordial. Aí depois de lá todos somos castrados, né? É legal que é um mito assim, ele realmente não necessariamente existiu historicamente, mas enquanto mito ele precisa existir para sempre, né? É legal essa dimensão, né? As duas designações não vão muito além da superfície. No desenvolvimento individual, como já foi dito, a ênfase principal recai geralmente sobre o anseio egoísta, o anseio por felicidade. O outro anseio, que se pode chamar de cultural, contenta-se, via de regra, com o papel de uma restrição. É diferente no processo cultural. Aqui, a meta de estabelecimento de uma unidade a partir de indivíduos humanos é de longe a coisa principal. A meta de se tornar feliz, na verdade, ainda existe, mas é pressionada para o segundo plano e quase que parece que a criação de uma grande comunidade humana daria mais certo se não precisássemos nos preocupar com a felicidade do indivíduo. Estamos aqui naquele paradigma que as pessoas falam que a China é diferente, que o chinês não liga para a questão da individuação, e depois fala, é ditadura, não é, e tal. A gente precisa chamar o professor, como é que chama lá, o especialista, o Jabur, Elias Jabur, né, que é especialista em China, e para a gente pensar essas questões. O processo de desenvolvimento do indivíduo pode ter seus aspectos particulares, que não reencontramos no processo cultural da humanidade. É apenas na medida em que esse primeiro processo tem como meta a conexão com a comunidade que ele precisa coincidir com o segundo. Assim como o planeta ainda orbita em torno de seu corpo central enquanto executa uma rotação sobre o seu próprio eixo, assim também o ser humano individual participa do desenvolvimento da humanidade enquanto segue seu próprio caminho na vida. Mas, aos nossos olhos incautos, o jogo de forças no céu parece congelado, numa ordem eternamente igual. No acontecer orgânico, vemos ainda como lutam as forças umas com as outras e como os resultados do conflito se modificam constantemente. Assim também os dois anseios, aquele que é aquele pela felicidade individual e aquele pela conexão humana, têm de lutar um contra o outro em cada indivíduo. É assim que os dois processos, o de desenvolvimento individual e o de desenvolvimento da cultura, precisam afrontar-se com hostilidade e disputar o terreno um com o outro. Mas essa luta entre o indivíduo e a sociedade não é um derivado da oposição, provavelmente inconciliável entre Eros e morte,
as pulsões originárias. Ela não apenas significa uma desavença doméstica da libido, comparável à disputa pela repartição da libido entre o eu e os objetos, mas também permite um equilíbrio final do indivíduo, bem como no futuro da cultura, assim o esperamos, mesmo que no presente ela dificulte tanto a vida do indivíduo. A analogia entre o processo de cultura e a via de desenvolvimento do indivíduo pode ser ampliada em um aspecto importante. Estamos no direito de afirmar efetivamente que a comunidade também desenvolve um super-eu. Estava todo mundo feliz até chegar ao super-eu, sob cuja influência se consuma o desenvolvimento da cultura. Deve ser uma tarefa tentadora para um conhecedor das culturas humanas acompanhar em detalhe essa paridade. Quero me limitar a destacar alguns pontos mais marcantes. O supereu de uma época cultural tem uma origem semelhante ao do ser humano individual. Ele está fundado na impressão que deixaram as personalidades de grandes líderes, seres humanos de esmagadora força de espírito, ou aqueles nos quais um dos anseios humanos encontrou a caracterização mais intensa e pura, e por isso também, quase sempre, a mais unilateral. A analogia vai ainda mais longe. Em muitos casos, pelo fato de que, durante a sua vida, essas pessoas com suficiente frequência, mas não sempre, foram ridicularizadas pelos outros, maltratadas ou até mesmo eliminadas de maneira cruel, tal como o pai originário só foi elevado à condição de divindade muito tempo depois de seu violento assassinato. Para essa conexão de destino, o personagem de Jesus Cristo é justamente o exemplo mais tocante. O personagem de Jesus Cristo é justamente o exemplo mais tocante, se é que esse personagem não pertence ao mito que lhe deu vida, a partir de uma lembrança obscura daquele processo originário. Outro ponto de concordância é que o supereu da cultura, Kultur über Ich, inteiramente como o do indivíduo, coloca severas exigências ideais, cuja falta de observância é castigada com a angústia da consciência moral. Gewissensangst. Aqui, na verdade, produz-se um caso notável de que os processos anímicos em causa nos são, do ponto de vista da massa, mais familiares, mais acessíveis à consciência do que podem sê-lo para o indivíduo. Neste, em caso de tensão, apenas as agressões do superior se fazem audíveis como censuras, enquanto as próprias exigências permanecem frequentemente inconscientes no segundo plano. Se as trazemos para o conhecimento consciente, verificamos que elas coincidem com os preceitos do respectivo superior da cultura. Nesse ponto, os dois processos, o processo de desenvolvimento cultural da massa e e o próprio processo do indivíduo são, por assim dizer, regularmente colados um ao outro. E é por isso que muitas manifestações e propriedades do supereu podem ser mais facilmente reconhecidas em sua conduta na comunidade de cultura do que no indivíduo. Reduzindo de uma maneira super canhestra, simplista, caipirona, né? Moral da história, é mais fácil ver nos outros do que na gente mesmo, né? É um jeito muito tosco de resumir essa ideia, mas eu acho que a simplicidade tem sua função, né? Nas populações, essa dimensão superegóica fica muito fácil e as introjeções, as incoerências, os recalques ficam mais fáceis de ser reconhecidos, né? Como, por exemplo, a dimensão, como é fácil ver a dimensão agora do despertar da violência e da mobilização de um, de um desejo sádico nas populações, quando, por exemplo, a gente vê agora o massacre do Rio de Janeiro, não é? E algumas pessoas e líderes políticos, lideranças políticas celebrando a vitória da campanha. Celebrando o quê? Acabou o crime organizado? Acabou? Não tem mais? Não, né? Tem. Porque pegaram 90 fuzis? 90 fuzis? Sendo que tem o quê? 1.500? E tem até drone. 90 fuzis, que eram fuzis de CAC, né? Que foi liberado aí por causa do governo anterior. Então, mas há um desejo por celebrar o quê? Morte de pessoas pretas, pobres e periféricas? Olha só,
Essa celebração, ela é apenas a amostra de um sadismo antes que há algum tempo já deixou de ser recalcado e mais uma vez vem à tona, né? Aí fica a questão. Peço licença para fazer um link. Vou fazer um link agora. Eu até ia fazer esse vídeo no canal, mas eu solto ele nessa forma aqui mesmo. Recentemente a gente teve um episódio de uma comunicadora de esquerda, a Esquerdogata, que foi presa por injúria racial, blá, 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 um monte de coisa. Não sei se está sendo acusada de injúria racial, ela foi presa lá e acho que vai ter julgamento e tal. Aí eu vi muita gente, uma galera da direita falando besteira, né? Ah, as pessoas da esquerda são assim. Ah, beleza, tá bom. Falou. A gente não gosta de falar com criança mal educada, então deixa pra lá. Mas a gente vê muita gente da esquerda falando, tá vendo? Ela não era de esquerda de verdade. Ela não era da verdadeira esquerda. Ela não tinha verdadeira consciência social. Olha só, eu sempre acompanhei o trabalho da Esquerdogata. Ela tinha um trabalho interessante de esquerda e de um trabalho social interessante. Mas naquele momento de embriaguez, ela revelou um lado preconceituoso e falas muito complicadas, racistas, classistas, machistas, horrorosas, tá? Mas então quer dizer então que ela não era de esquerda? Não, quer dizer que ela era de esquerda, sim. Mas ela é cheia de ambivalências, cheia de contradições, porque ninguém é puro e quem gosta de pureza é nazista. Que ela não deu conta de lidar com seus processos psicológicos mais profundos, entendeu? E possivelmente movida por um desejo verdadeiro de consciência social, fez tudo o que fez em termos de trabalho de conscientização política das pessoas, mas deixou extravasar aquilo que ela não deu conta de lidar, e o lugar melhor para lidar com isso é num divã. De lidar das suas contradições, dos seus preconceitos, dos seus horrores, das suas próprias monstruosidades, que no momento de fragilidade deixou extravasar. Eu estou justificando? Não, eu estou explicando. Eu não estou justificando. Ela foi errada? Foi. Deve ser punida por isso? Claro. Mas esse papo de que se ela demonstrou um lado horroroso é porque ela não era verdadeiramente de esquerda? Não. Todos nós temos lados verdadeiramente horrorosos que nós recalcamos. Esse papo de que alguém é puro só vai nos levar para lugares cada vez mais errados. Então, é uma crítica à direita? Claro. E é uma crítica à esquerda também? Com certeza. Parem de achar que alguém é puro do lado de cá, porque todos nós temos as nossas sombras. Por favor. Não é? Interessante como o episódio fala do outro, né? E o massacre também. Tem gente que defende, fala, ah, a pessoa que está defendendo, ah, é fascista. Não, calma lá, calma lá. Sim, é um erro defender o massacre, mas olha só, tem toda uma campanha midiática de setores da direita defendendo esse tipo de postura. Será que a gente não precisa fazer perguntas inteligentes? Como assim? Olha só que legal, então o governador do Rio resolveu, né? Acabou o Comando Vermelho. Não tem mais. Ah, não, não acabou. Ah, não acabou. Então matou 130 pessoas e não acabou o Comando Vermelho? Nossa. Mas então não foi bom. Qual era o plano? O plano era fazer busca e apreensão. Eles fizeram busca e apreensão? Não, eles mataram 130 pessoas. Nossa, mas então deu errado. O plano era fazer busca e apreensão. Não era matar 130 pessoas. O Brasil tem pena de morte? Não, então matar 130 pessoas é um massacre, né? No mesmo dia em Gaza, morreram menos pessoas. Então não é bom? Ou o que tá fazendo em Gaza é bom? Não é, né? Ah, talvez, né? Agora, não sei, o tio Zé da esquina é fascista? Não sei se é essa a questão. Talvez a questão seja a gente entender essas coisas que nos constituem nas nossas intimidades mais profundas e que tanto nos envergonha, mas que nos define como humanos. E são essas coisas que permitem que a gente faça laço com outras pessoas e que supere as nossas mazelas, ainda que a gente tenha vergonha e medo, por vezes, de reconhecer como podemos ser monstruosos no nosso cotidiano. É legal, né, Freud, né? Inspira um monte. Fábio, Oi. e é interessante que eu
eu estava pensando a respeito dessa situação que aconteceu no Rio, né? Dentro dessa ideia do Freud da pulsão de vida e pulsão de morte, né? É, é justamente isso. Tem críticas, né? Ali, uma das críticas é, por exemplo, e aí, ele matou favelados, negros, 130 que a gente não pode. O Reinaldo Azevedo fala isso, a gente não pode É, dizer, cravar que os 130 eram traficantes. Pode ser que ali tenha morrido alguém que não foi, né? certamente morreu alguém que não foi. É. Uhum. E, 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 e os chefes, né? Os que vivem em uma situação mais abastada, em um apartamento de luxo. Ninguém tocou nesse povo, Sim, né? E a questão econômica, toda a questão financeira que envolve o tráfico, bilhões e bilhões todo ano. O que aconteceu? Tocaram nisso? Você conseguiu se retirar? Ter alguma hegemonia sobre a questão financeira do tráfico? Então, recuperaram dinheiro, né? eles já colocaram algumas questões, né? Ah, É, né, nessa, né? E eu estava pensando com relação à questão da pulsão de vida e de morte. É, onde é que, como tu falaste, onde é que está o laço, né? O cara, eu vi ele falando lá, matamos 130 pessoas, como se aquilo fosse uma coisa muito boa e tal. E aí, onde é que está o laço? Parece um gozo, parece uma coisa narcisista, sim, um não gozo é? Não, perverso, né? matamos, chora apenas a morte dos 4 que foram aqui do Aham. nosso lado, os 130 lá que se lascam, ninguém quer saber se tem família, se são pai de família, se estão numa situação social. Claro, tem pessoa muito ruim, mas até onde isso cria laço, isso daí está dentro da pulsão de vida, né? Não tá, não tá. É um questionamento que a gente faz, que eu acho que Não faz tem, não comigo. tem. O cara é traficante, tá bom, mas não tem pena de morte, né? Então, a rigor, o traficante deveria estar preso, não Sim, morto. Se ele foi sim, morto, sim. erramos, porque não Porque temos pena senão de morte, certo? senão amanhã vai de novo, ó, vamos É. matar mais 130. Tudo Sim, bem, a gente não sabe nem quem é, vão aparecer mais 130 que com vão. Onde é que certeza. está a pedagogia dessa punição, né? Onde é Serão que está, recrutados. É, né? Então é, é uma coisa assim que a gente vê que está indo muito para essa pulsão destrutiva, é. narcisista, do que para essa questão do laço, né? Da Uhum. formação da cultura, do processo civilizatório, né? Sem dúvida. Eu vejo meu negócio meio, não sei, eu Bom, não é à não toa concordo. que o texto que a gente está lendo se chama Mal-estar na cultura, ou alguns traduzem como Mal-estar na civilização, né? Se Sim, caso alguém veja a gente falando, nós não estão discutindo isso agora no texto do Freud, mas o texto é sobre isso. O mal-estar sim. é esse, né? É preciso enfrentar esse mal-estar, né? Porque isso é um mal-estar e o Freud E o escreve enfrentamento é isso com a vida. O é, é, enfrentamento é com a vida. é com a É mais afirmação da vida. sacrificante, É. você falar, não, eu não vou tratar o meu narcisismo, eu não vou pensar no meu gozo. Eu não vou matar, depois virar de costa e comer no meu hotel, no meu apartamento de luxo, como se nada tivesse acontecido. Lasque-se o mundo para lá. É. Não é assim que a cultura. Eu acho que tem muitas coisas aí que ficaram lacunas aí que a gente precisa trabalhar no meio de tudo isso, né? Total, total. Mas uma outra coisa também que eu achei interessante foi essa ideia de um organismo que o Freud dá aqui como sendo um organismo da cultura, né? Parece que ele a psicanálise é como se o super-eu da cultura, Uhum. né? Sim. É. Tem um autor chamado José Bleger, ele é argentino, que ele trata isso, a instituição como um organismo, sabe? Uhum. Então, por exemplo, partindo dessa ideia, as instituições também se neurotizam. Então, por exemplo, como a religião, né? Onde as pessoas começam a ter práticas obsessivas, né? Ideias ali e tal, é um superior rígido da instituição religiosa, né? E eu vejo, se a gente vê o Rio de Janeiro, essa instituição policial, ela pode ter uma característica perversa também. Tem, Os necessariamente. dirigentes
os dirigentes criam na instituição e alienam, né, os soldados, os subordinados, dentro de um princípio que precisa ser trabalhado Sem dúvida, para que sem esse dúvida. superior volte a existir, para que os laços sejam refeitos. Não, Uhum. A própria organização da polícia no Brasil é feita desse modo, né? Ela não é feita para conduzir, nem para coibir, nem para prender, né? A polícia, a história da polícia no Brasil, a polícia militar, né? Que não faz sentido, né? Um país ter a polícia militar. Militar é para cuidar de fronteira, militar é para cuidar do inimigo externo. Mas a gente tem toda uma lógica de a contenção do inimigo interno, que é uma lógica escravista lá do Capitão do Mato, né? A nossa polícia, ela é organizada como Capitão do Mato, tanto que, no geral, e é terrível, que ela coloca homens pretos para matar homens pretos, né? E só consigo pensar na letra do Caetano com o Gil, né? Do Haiti, né? Que ele fala homens tão pretos que de tão pobres de tão pretos, né? E que o refrão é o Haiti é aqui, o Haiti não é aqui, né? Comparando essa dimensão, né? Da Revolução Haitiana à luz do Ocidente, né, que é complicadíssima, né? No final das contas, a elite branca que dirige o crime se safa e a miséria preta paga com seus corpos, né? É algo indiscutível, né? E essa dimensão está toda aqui. No Brasil se organiza desse modo, né? Só ler aqui, o Edival colocou se todos os mortos em operações fossem traficantes, não existiria mais crime, né? Sim, com certeza. E de novo, Edival aqui, vide a noção de esquadrão da morte, ditadura militar. Os esquadrões da morte, né? Ditadura militar e que depois vão fecundar o que se torna milícia mais adiante, né? Tem inclusive um historiador americano, como é que é o nome dele? Thomas Skidmore, que explica muito bem essa questão da formação. Ele tem dois livros chamados Brasil, de Getúlio a Castelo e de Castelo a Tancredo. São dois livros, e que ele fala muito da ditadura militar, e ele fala da construção da ditadura, né, passando pelas milícias e chegando até da milícia não, que o Edival falou, né, dos grupos de extermínio e tal. É, é essa lógica que orienta, né, que realmente essa pegando essa lógica do Freud, pensando a civilização como um sujeito, né, nós temos a nossa civilização um sujeito neurótico com marcações de perversidade muito claras, né? Muito claras, né? E é dessa maneira. E, de fato, onde é que eu parei? Eu vou aqui. Em todas as épocas, atribui-se o maior valor a essa ética, como precisamente dela se esperassem realizações especialmente importantes. E, de fato, a ética se volta para aquele ponto que, em qualquer cultura, é facilmente reconhecível como o lugar mais frágil. A ética, portanto, pode ser concebida como uma tentativa terapêutica, como um esforço para alcançar, através de um mandamento do superior, aquilo que até então não pôde ser alcançado por meio de qualquer outro trabalho cultural. Isso nós já sabemos, e é por isso que aqui se trata de perguntar como se pode eliminar o maior obstáculo à cultura, à inclinação constitutiva dos seres humanos, a agressão mútua. E é precisamente por isso que se torna especialmente interessante para nós o provavelmente mais jovem dos mandamentos culturais do superior. Um mandamento que diz: ama teu próximo como a ti mesmo. Na investigação sobre as neuroses e na terapia das neuroses, chegamos ao ponto de erguer duas censuras ao superior do indivíduo. Ele se preocupa muito pouco na severidade de seus mandamentos e suas proibições com a felicidade do eu, não levando em consideração as resistências contra a obediência, a força pulsional do isso e as dificuldades do ambiente real. Por isso, com um propósito terapêutico, somos frequentemente forçados a combater o supereu e nos esforçamos para reduzir suas exigências. Podemos fazer objeções muito semelhantes contra as exigências éticas do superior da cultura. Ele também não se preocupa suficientemente com os fatos da constituição anímica dos seres humanos. Ele decreta um mandamento e não pergunta se é possível ao ser humano obedecer-lhe. Ao contrário, ele supõe que tudo que é ordenado ao eu do ser humano é psicologicamente possível de ser cumprido, que o eu dispõe do controle restrito sobre sobre o seu isso. Isto é um erro, e mesmo no caso dos assim chamados seres humanos normais, o domínio sobre o isso não pode elevar-se além de determinados limites.
Se exigimos mais, engendramos revolta no indivíduo, ou neurose, ou o fazemos infeliz. O mandamento ama teu próximo como a ti mesmo é a mais forte defesa contra a agressão humana e um exemplo excelente do procedimento não psicológico do superior da cultura. O mandamento é impraticável. Uma inflação tão grandiosa de amor só pode diminuir o seu valor. Ela não pode eliminar a necessidade. A cultura negligencia tudo isso. Ela apenas adverte que quanto mais difícil for a observância do preceito, maior é o seu mérito. Só que aquele que seguir esse preceito na cultura atual só se coloca em desvantagem em relação àquele que se coloca acima dele. Como deve ser violento esse obstáculo cultural que é a agressividade, se a mesma defesa contra ela consegue tornar tão infeliz quanto ela mesma? A assim chamada ética natural não tem nada a oferecer nesse caso, a não ser a satisfação narcísica de se ter o direito de se considerar melhor do que os outros. A ética que se apoia na religião faz intervir aqui suas promessas de uma vida melhor no além. Penso que enquanto a virtude não valer a pena já aqui, nesta terra, a ética estará pregando em vão. Também me parece indubitável que uma mudança real nas relações dos seres humanos, com a posse de bens, traga, nesse caso, mais ajuda do que qualquer mandamento ético. No entanto, essa visão é turvada, no caso dos socialistas, por um novo desconhecimento idealista da natureza e tornada sem valor para aplicação. Não sei se concorda, Sr. Freud, mas tudo bem, eu acho que você errou aí. Mas um dia a gente discute isso. A linha de observação que quiser acompanhar o papel de um super-eu nos fenômenos do desenvolvimento da cultura me parece prometer muitos outros esclarecimentos. Vou me apressar para concluir. No entanto, há uma questão da qual dificilmente posso me esquivar. Se o desenvolvimento da cultura tem uma semelhança tão ampla com o desenvolvimento do indivíduo e trabalha com os mesmos meios, não seria justificado diagnosticar que muitas culturas ou épocas da cultura e possivelmente toda a humanidade teriam se tornado neuróticas sob a influência dos anseios culturais? Não necessariamente. Segundo o Christian Dunker, você observa sociedades de ordem psicótica, como por exemplo os Yanomami, né, e os Araueté, né, no Luto Finitos Infinitos e no Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma, tá? Você vai para Eduardo Vieira de Castro, tal, são sociedades em que enquanto o nosso normal é neurótico, o normal dos povos originários é muito mais próximo de uma psicose, né? Porque eles veem os seres encantados. É uma outra lógica, né? Que eu acho? Eu não acho nada. Eu chamo o Edival, que é antropólogo aí. Eu penso que eu vou saber das coisas, mas pelo amor, eu tento estudar, entendo um pouco e ó, só apanho, né? Eu sei que parece que tem isso aí. Li um monte do Eduardo Vieira de Castro na vida, mas assim, faz muito sentido. Faz muito sentido. Me parece, né? Então aqui, olha só. é, é, Mas assim, é sacanagem, né? Cobrar do Freud esse tipo de coisa, porque afinal do Eduardo Vieira de Castro veio muito depois. Mas enfim, dane-se. O Freud está aqui agora, a gente discute com ele já. Então é isso. Ao desmembramento analítico dessas neuroses, poderiam se ligar recomendações terapêuticas que teriam o direito a um grande interesse prático. Eu não saberia dizer se uma tentativa como esta de transferir a psicanálise à comunidade de cultura seria insensata ou condenada à esterilidade. Ó, seu Freud, um monte de gente não acha que não é, não. Tanto tem o Christian Dunker, tem o Slavoj Žižek, tem o Vladimir Safatli, a galera aí fazendo esse tipo de. Então, tudo bem, Freud, você não tá aí para ver, mas se você tivesse a ver que não é isso, não. Mas seria preciso ser muito cauteloso e não se esquecer de que, no entanto, trata-se apenas de analogias e de que não é apenas perigoso para os seres humanos, mas também para conceitos serem arrancados da esfera em que surgiram e que se desenvolveram. Além disso, o diagnóstico das neuroses de comunidade se depara com uma dificuldade especial. O que na neurose individual nos serve de primeiro apoio é o contraste no qual o doente se retira do seu ambiente supostamente normal. Um pano de fundo como esse deixa de existir em uma massa afetada por um mesmo distúrbio. Ele teria de ser buscado em outro lugar.
E no que diz respeito à utilização terapêutica dessa visão, o que ajudaria a análise mais adequada da neurose social se ninguém possui autoridade de impor a terapia à massa? Apesar de todas essas dificuldades, estamos no direito de esperar que um dia alguém assuma o desafio de uma patologia de tais comunidades culturais. Então, olha só, tem uma galera, né, que é mó crítica aí da psicanálise contemporânea, bem contemporânea, dizendo assim, no Brasil, né, essa coisa esse ir à psicanálise que está sendo massivo, né, muita gente ir à psicanálise, e de certa feita temos o nosso público aqui de mais de 200 pessoas no nosso canal de WhatsApp aí para discutir esses textos todos aqui, porque afinal a psicanálise está super em voga. Então, olha só, talvez seja isso. Talvez, esses dias eu ouvi uma fala legal do Jairo Carioca, falando da psicanálise periférica, que como é que é para o psicanalista periférico trabalhar, né? E ele fala, olha, o psicanalista periférico não é esse psicanalista de gourmet. Ele é um cara que está no corre, e ele vai lidar e vai ouvir a sua comunidade, porque ele é alguém da comunidade. É um outro jeito de pensar a psicanálise, por que não? Né? Existem muitos jeitos de pensar a psicanálise, né? Pichon Rivière, com várias experiências, inclusive da psicanálise em grupo, né? Você não lembra que aquele professor, ele é argentino, ele é chileno, eu não sei. Ele tem língua espanhola, que é professor do Instituto ESP lacaniano, muito legal. Como é que é o nome dele? Você lembra, Benjamin? Satorino, Não, não Cesarino, é o outro, que ele é Cesarino. língua hispânica, esqueço o nome dele. Ele é muito bom. Ah, eu sei, ele é filósofo, né, Ele é também? filósofo. Ele tá Sei, sempre sei que é. com erva mate, tomando um Aham. chimas. É, muito Às vezes ele simpático. tá até na Daniel parada de. Osmar. Oi? Daniel Osmar, um nome assim. Mas Daniel, é por aí, mas não é Osmar também, não. Depois eu lembro o nome dele. Mas valeu, não lembro qual que é. É alguma coisa, Daniel, alguma coisa. Sempre lembro o nome dele, fugiu. Mas ele fala também de experiências psicanalíticas. Eu não lembro que, não sei se é na América Central, da galera que fazia prática psicanalítica na floresta, no meio das árvores, entendeu? A psicanálise pode ser muita coisa, né? O próprio Elias tem uma forma de pensar o Elias tem uma forma de pensar a psicanálise? Ô, Edival, o Elias Jabor? Ele mesmo? Da geógrafo, né? O Elias Jabor, na verdade, é geógrafo, né? Ele foi aluno como é que chama? Do geógrafo negro lá, o Moore. O Norbert Elias. Ah, tá. Tá certo, tá certo. Eu tava pensando já no Elias Jabor, né? Quem sabe, né? Não, não. O Norbert Elias, tá certo. Sim, sim, ele tem um modo de pensar psicanálise mesmo na cultura, assim, né? Andressa, faço parte da escola periférica, ao fazer do Jairo suas iniciativas. Legal, Andressa, vou ler a fala da Andressa aqui, ó. Faço parte da escola periférica, o fazer do Jairo e suas iniciativas são importantíssimas. Sim, super legal, uma psicanálise pensada num outro lugar de enunciação, né? Em outras práticas culturais. E por que não a gente pensar que a psicanálise só pode ser feita? O que a gente está fazendo quando a gente está atendendo online? Né? Tão interessante isso, né? Assim, eu atendo bastante online e assim, não só online, mas também online, a maioria online e assim, que interessante que é, né? Realmente, se a gente for pensar psicanálise como aquela do consultório, do divã, cheio de tapete, do Freud, né? Tá, então ela acabou, né? Então ela acabou. Agora é a psicanálise no Brasil, né? Hoje, com suas contradições, com seus atravessamentos étnicos, culturais, periféricos. Nossa, né? Então, assim, dá para pensar o Safatli com o Hornet, né? Que fala da questão como é que é, das identidades, né? De personal, a teoria da identidade para pensar a psicanálise. Tem um monte de coisa legal acontecendo. Tem um monte de coisa. O Ferenczi com a clínica de guerra, Axel Honneth. Obrigado, Edival. Esse mesmo, o Axel Honneth. Né? O próprio Ferenczi lá atrás, quando vai para a clínica da guerra, das vítimas da Primeira Guerra Mundial. Tem tanta coisa rolando, né? O próprio Reich, quando vai fazer uma crítica, vai fazer uma psicanálise social também no pós-Segunda Guerra Mundial. Tanto rolê, tem tanta coisa na psicanálise que não é simplesmente essa coisa de uma pessoa no divã,
né? Então, quem sabe essa explosão de psicanalistas que nós estamos tendo no Brasil não seja um movimento sincero, interessante e possível de pessoas indo e se jogando na psicanálise para, a partir da psicanálise, transformar a experiência do fazer psicanalítico não numa nova profissão, não num novo ganha-pão, até porque, em termos de profissão e ganha-pão, estamos todos ferrados mesmo. Estamos falando de que a experiência psicanalítica pode levar as pessoas a se entender, a olhar para si, a cuidar de si e mais, estabelecer laço e cuidar do outro. Olha a gente aqui, sexta-feira, fazendo o que a gente faz, né? Poxa, por que que isso é menos psicanálise? Não é? É. Inclusive o tema é sobre psicanálise. Então, o colega Freud, obviamente, não podia antever a internet, por exemplo, né? Então, sim, tem tanta coisa possível. Tem muita gente apressada em dizer que essas novas formas de psicanálise não são psicanálise. Eu acho que gente apressada sempre é gente apressada. E toda pressa, no final das contas, é uma pressa de morte. Já disse uma vez o Freud a um paciente, né, que estava todo ansioso e chega na questão da morte, ele fala: "Eu entendo a sua preocupação com a morte, eu só não entendo por que a pressa", né? Talvez a gente deva se preocupar com a vida, porque a morte é certa mesmo, né? Então, né? Bora lá. Onde é que eu parei, hein? Está muito longe de mim, pelo menos pelos mais diversos motivos, fazer uma avaliação da cultura humana. Esforcei-me por manter afastado de mim o preconceito entusiástico de que a nossa cultura seria o bem mais precioso que possuímos e que podemos adquirir, que o seu caminho teria de nos conduzir necessariamente às alturas de perfeição inimaginável. Posso pelo menos ouvir sem indignação o crítico que pensa que, se considerarmos as metas do anseio cultural e os meios dos quais ele se serve, teríamos de chegar à conclusão de que todo o esforço não vale a pena e que o resultado só poderia ser um estado que o indivíduo teria que achar intolerável. Minha imparcialidade me é facilitada pelo fato de que sei muito pouco sobre essas coisas e, com certeza, sei apenas que os julgamentos de valor dos seres humanos são dirigidos absolutamente por seus desejos de felicidade, que são, portanto, uma tentativa de apoiar ilusões com argumentos. Deixa eu só ver aqui. Obrigado. Gisele disse e revelou a verdade para nós. Daniel Omar Pérez. Sim, é o psicanalista aqui da América do Sul, de língua hispânica, não sei se é argentino ou chileno, que tem uma prática do chimarrão. Pela forma da cuia do chimarrão, eu arriscaria que ele é de Buenos Aires. Mas é um risco que eu posso estar ofendendo, então, enfim. E o Daniel Omar Pérez fala dessa pluralidade da psicanálise, de várias formas de prática psicanalítica. É muito interessante. É um psicanalista muito. Vale muito a pena se dar um pulo no SPcast e tem muita coisa aberta no YouTube para vocês verem as falas do Daniel Omar Pérez. Ele é bem interessante, vale muito a pena, tá? Eu entenderia muito bem. Parei aqui. Essa é intolerável. Minha imparcialidade me é afastada pelo fato de que sei muito pouco sobre todas as coisas, essas coisas, e com certeza sei apenas que os julgamentos de valor dos seres humanos são dirigidos absolutamente por seus desejos de felicidade, que são, portanto, uma tentativa de apoiar as suas ilusões com argumentos. Sensacional isso, né? Apoiar suas ilusões com argumentos. Eu entenderia muito bem se alguém destacasse o caráter inevitável da cultura humana. E se, por exemplo, dissesse que a inclinação para a restrição da vida sexual ou para a instituição do ideal de humanidade às custas da seleção natural seriam orientações de desenvolvimento que não se deixam dissuadir nem desviar e diante das quais o melhor seria nos curvarmos como se fossem necessidades da natureza. Também conheço a objeção a isso, a de que esses anseios considerados insuperáveis foram, no curso da história da humanidade, frequentemente desprezados e substituídos por outros. Então, falta-me a coragem para me erguer diante de meus semelhantes como profeta e curvo-me diante da sua repreensão de que não sou capaz de lhes trazer nenhum conforto, pois é isto que, no fundo, todos exigem, o mais selvagem revolucionário, não menos apaixonadamente do que os mais obedientes devotos piedosos. Caramba, caramba, fim de análise, né? A questão do destino podia ter parado lá já. Eu acho que isso que ele falou já é um arrebatamento, assim, já dá para ficar 6 meses com dor nos olhos, né? Mas enfim, vamos lá.
A questão do destino da espécie humana parece-me ser a de saber se e em que medida o seu desenvolvimento cultural será bem-sucedido em dominar a perturbação trazida à sua vida em comum através da pulsão humana de agressão e de autodestruição. Talvez em relação a isso, a época presente mereça precisamente um interesse especial. Os seres humanos chegaram agora tão longe na dominação das forças da natureza que, com sua ajuda, seria fácil exterminarem-se uns aos outros até o último homem. Eles sabem disso, e é daí que vem boa parte de sua atual inquietação, de sua infelicidade e de seu ânimo amedrontado. E agora é preciso esperar que o outro dos dois poderes celestiais, o eterno Eros, faça um esforço para se afirmar na luta contra seu adversário também imortal. Mas quem pode prever o êxito e o desfecho? Senhores, eu gostaria que ele estivesse errado, que ele não estivesse falando da gente, mas não há absolutamente nenhum indício de que ele não esteja falando de nós agora. E super atual, né, cara? Parece que ele tá falando com a gente hoje. Como sempre, o seu Freud, você acha que ele vai perdoar no final, e quando chega no final, é 5 dedos na cara, com luva de chumbo, né? E a gente estragando mais uma vez o Freud não perdendo a oportunidade de estragar a sua sexta-feira, né? E lembrar que, olha, e daí isso me faz lembrar, se o Freud seria um pensador assim do Ocidente, vamos trazer alguém, bom, que não é nem do Ocidente nem do Oriente, talvez, enfim, né? Pensar no Krenak, né? Como é que é? Conversas para adiar o fim do mundo. Eu li o livro é muito bom, mas assim, eu não estou desmerecendo o livro, não, mas é que assim, o título desse livro é sensacional. Né? Assim, a melhor parte do livro é o título, não porque é que o livro é inteiro bom, mas é que assim, o título chegou num ponto tão auge, assim, o título é um poema tão maravilhoso que assim, tudo que se fala depois já estava no título. Sabe aquele título que parece que diz tudo já? Já tá lá, ele dá spoiler. É o problema nisso, o livro ele vem com spoiler, é o título. E que é o seguinte, conversas para adiar o fim do mundo. Adiar. Ele não disse terminar o fim do mundo. Ele não disse impedir. Ele não disse. A gente queria ouvir, né? Conversas para evitar o fim do mundo. Mas não dá para evitar o fim do mundo. E daí, se fosse assim, sendo muito arrogante, eu quero fazer uma correção ao Krenak, mas é que não é uma correção, porque ao longo do livro ele vai mostrar que é isso mesmo, e não outra coisa que eu vou falar aqui, mas é que a rigor, não, o mundo não vai acabar. Quer dizer, até pode, mas não há indício de que o mundo vai acabar. Quem vai acabar é a gente, né? Existe, assim, tem uma tendência de a vida na Terra parar, sem somente ser acabar o nosso campo magnético de algum jeito, ou por algum meteoro, ou porque a força magmática do nosso interior que faz com que a gente vire um eletroímã, né? Pare de ter o nosso campo magnético, aí a força solar vem, arrasa tudo, a gente vira Marte, né? Se não isso não acontecer, a vida vai continuar acontecendo. E já teve 5 ou 6 extinções. A nossa é só mais uma no rolê. E o problema é que assim, não é que como é que é? O mundo vai acabar. O mundo não vai, é o nosso mundo que vai acabar. É sobre a gente. Quando a gente fala de ecologia, é da gente que a gente tá falando. Inclusive, fica aí uma publi do canal Cultura Crítica e Psicanálise. Para quem quiser, tem a leitura completa no canal de um curso que foi um curso de leitura que eu dei da obra do psicanalista Henri Crutzen, né? Ecopsicanálise. Tá? Eu leio toda a obra dele, é um psicanalista lacaniano, mas ele passa por Klein, por Winnicott, é muito interessante. Ele vai pensar a questão da ecologia à luz da psicanálise na ótica dele, né? Uma espécie de ecomelancolia, com uma melancolia em relação ao clima,
né, a dimensão da ecologia e tal, porque é sobre isso. É sobre isso. A gente tende ao nosso fim. E bom, já extinguiu várias vezes. Talvez seja mais sobre a gente entender que as coisas chegam ao final. Se toda, se toda, se toda, toda pessoa chega ao fim, vamos continuar no raciocínio do Freud, né? Do micro para o macro. Se todo mundo um dia morre, por que que a civilização humana não morreria, né? Mas fica tranquilo, a vida vai continuar existindo. A vida, não a nossa, né? E talvez esse seja o nosso mal-estar, a nossa incapacidade de lidar com as nossas pulsões de vida e morte, né? Vocês querem falar alguma coisa? Lá no começo, eu acho que na parte um desse nosso texto de leitura aí, do Mal-Estar na Civilização, né? Ele fala dessa questão, né, da imortalidade humana, porque o homem é finito, mas a célula germinativa ela faz com que o homem se torne infinito, né? Por quê? Porque eu vou passar minha célula germinativa adiante, aí o outro vai passar adiante, então eu estou me perpetuando e a humanidade está se perpetuando. E tu falando isso agora, isso daí já deve estar incutido na nossa genética, na nossa cultura, essa ideia de que a gente não acaba nunca, né? Então, o fim do ciclo humano na Terra, como já houve, né? Como tu falaste, como É. historiador, né? A gente já passou por fim da humanidade e retorno, não sei se é isso que tu quiseste dizer, mas eu Ah, em acho que é termos de biologia inconcebível. também, né? A gente teve várias extinções, né? A do meteoro Sim, foi uma, né? aham, A do meteoro lá dos sim, dinossauros sim, foi uma. Teve aham, a primeira, assim, os vegetais colonizaram o planeta. A primeira forma de vida acaba sendo vegetal. E os vegetais colonizam o planeta. Aí sabe o que, assim, sabe o que acontece? Assim, e, por favor, se tiver alguém da área de biológicas aqui, me corrija que eu posso estar falando besteira, mas se eu entendi direito, os vegetais colonizam o planeta. Aí o que que faz sim, as plantas? Porra, as plantas exalam oxigênio. A nossa atmosfera enche de oxigênio. Aí o que acontece com o planeta? Ele pega fogo, porque oxigênio é combustível. Aí o planeta inteiro queima. Aí só sobra o quê? O plâncton e tudo que tá embaixo d'água, né? E daí do mar começa a vir uma segunda fase do videogame, porque a primeira foi embora, porque era tanto oxigênio que tudo pegou fogo. Aí uhum, depois aí você tem, sei lá, umas duas, três, aí tem uma lá do meteoro. Tava tudo bem, os dinossauros mandando bem, reinando em tudo. Aí cai a pimba no meteoro. Pimba. Pronto. sim, Acabou. Zerou o uhum, videogame. Ah, tem uns bichinhos lá, os mamíferos, os mamíferos tava lá assim, ferrado na escala. Mas os mamíferos eram pequenininho. Os dinossauros que eram gigantão, tudo se ferrou. Os mamíferos pequenininhos sobreviveram. Graças a esses mamíferos desprezíveis, hoje estamos aqui. Do jeito sim. que a coisa vai, tá ficando ruim pros mamíferos. A gente faz junto. E o nosso inconsciente ele é imortal, né? Dentro da nossa ideia, nós somos imortais. E através da célula germinativa, a gente É, realmente é sim. imortal, né? É um Então, narcisismo de civilização, né? Uma eu- onipotência, né? justamente, então essa ideia de finitude da raça humana é uma coisa extremamente frustrante para a gente pensar, né? Insuportável, né? Mas quem sabe se não está batendo na porta, né? Do jeito que as coisas andam, né? Teve a Covid, né? Tu viu que só morreu a raça humana? Né? Tem lá, né, uma galera, Edival deve saber desses rolês aí. Quem que é? Se tem um cientista aí que fala de hipótese de Gaia, Sim, sim, que né? a Que Terra fala. se defende. É, Nós somos nós somos as bactérias nocivas da Terra, né? é, Nós somos como se nós fôssemos os germes nocivos que estão é. destruindo e transformando a Terra numa pereba. Não sei se essa ideia Pereba é é dele, ótima imagem. mas se eu não me engano é o Bruno Latour que tem O Latour, esse né? Mas é tipo da. dele mesmo? Isso eu não sei, mas eu sei que ele trabalha, né? É. E um dos trabalhos dele, ele trabalha com essa noção de Gaia,
trabalha com essa dimensão, né? Porque está muito agora nessa onda do pós-humanismo, né? Ah, Desse o, transhumanismo e tal. o Latour tem um capítulo de um livro que eu estava lendo dele, muito legal, que ele fala do devir cupim, que o homem ele há de criar-se num devir cupim, que é dessa coisa do enfiar-se na terra, né, do afundar-se, do mergulhar-se dentro da terra, ter uma vida subterrânea, que é um devir cupim. Então, e para o nosso narcisismo é um choque gigante, né? Supor o fim. Mas Mu- Muito, muito, né? A né, gente não admite isso, né? já diria Mas, o Marcelo Nova no Camisa de Vênus, né? Ô criança, mas isso é só o fim. Isso é só o fim, né? e é interessante que se terminasse a raça humana, tem uma ideia também de que com 200 anos já estava tudo ali, o ecossistema já estava se equilibrando novamente, né? Nossa, tranquilo. Iam, sei lá, iam ter crustáceos feitos de resto de microplástico, né? Iam estar comendo microplástico e gerando outro tipo de bicho muito mais bonito e interessante, Com né? certeza. As bacias aqui tá cheio de golfinhos, É. né? As enseadas, todas. É porque a gente é o bicho mais imperfeito, né? Porque a gente tem superego, a gente tem narcisismo. Os bichos não tem nada disso daí. Sim, Os sim. nossos cachorros, os nossos pets, os nossos gatos, não tem isso aí. A gente Aham, tem. Então a gente é pior, sim. né? Os Cachorro não tem animais, narcisismo. os animais, eles satisfazem as necessidades dele, né? Ali, então, Aham. e a vida que segue. O homem não. O homem sempre quer mais. Ele sempre nunca está satisfeito, né? Assim, aquela Uhum. pulsão que não, que destrói, que O homem tem falta, né? E o ser humano precisa da falta. A falta da falta é um problema para o humano. Um cachorro não tem sim. falta, Aham, né? Por exemplo, né, esses dias eu estava pensando, né, quão feliz é, cachorro de mendigo. Já parou pra pensar que cachorro de mendigo é um cachorro feliz? Talvez o cachorro do mendigo seja um animal muito mais feliz que os cachorros dos donos de apartamento chique. Porque o cachorro de mendigo, ele tem sempre que comer. Todo mundo que vem, ainda mais o mendigo arranja o dinheiro, arranja comida, e o cachorro sempre come, e todo mundo dá comida pro cachorrinho. E cachorro, todo mundo tem pena, infelizmente, as pessoas esquecem de se solidarizar com o ser humano, solidarizar com os animais. Então, os mendigos que têm cachorrinho, né, são até melhores tratados por causa do cachorrinho. É um problema humano isso. Mas enfim, não vou entrar no valor ético disso, mas enfim, assim o é. E o que acontece é que esses cachorrinhos, eles estão o dia inteiro andando com seus donos, circulando pelas cidades, que é a coisa que o cachorro adora fazer, porque o cachorro não gosta de ficar dentro de casa. O cachorro gosta de circular. E eles estão sendo alimentados e andando de cima para baixo, e vivendo altas aventuras, demarcando território, encontrando cadelinhas e cachorrinhos para cruzar e brincar. Os cachorros de mendigos são felizes. Enquanto para o ser humano é só uma ótica, é uma ética da penúria, da pobreza e da miséria, para o cachorro de mendigo, talvez é o mais satisfeito dos animais. E aí, para deixar mais terrível, todo mundo fala, ai que lindo meu cachorro, e eu tô falando com lugar de fala, gente. Eu tenho um cachorrinho aqui, um cachorrão, um vira-lata de 30 quilos. Um vira-lata caramelo, sensacional. Só que assim, sabe-se que, por exemplo, as pessoas que morrem com seus animais, passado uns 2, 3 dias de morto, os animais comem seus donos, tá? Por mais simpático que seja o seu chihuahua, por mais lindinho que seja o seu pincher, quando você morre, no mesmo passado alguns dias, o seu animal vai se alimentar de você, porque ele é um ser de natureza. Que terrível, né? Interessante, né? Então, aceitar narcisicamente essa condição da nossa finitude e de que, por exemplo, para os indígenas isso é super tranquilo. Para os nossos ancestrais e para os Yanomami. Se existe uma coisa para aprender com os povos ancestrais, me parece isso, né? São muito menos narcisistas que a gente, né? Tanto que eles são bicho, né? Assim, eu não lembro qual comunidade indígena que não tem o verbo ser, só tem o verbo estar.
Então você não é homem, você está homem. Amanhã você pode ser planta, você pode ser paca, você pode ser onça, né? Então, é o multiperspectivismo ameríndio lá do Eduardo Vieira de Castro. Então, a sua realidade ôntica é mutável. Por quê? Porque ser humano não é específico do homem e da mulher. A varíola é humana, a paca é humana, a jaguatirica é humana, segundo uma lógica da predação e da caça. Um caça o outro. Então, alimentar-se um do outro é normal. Se nos causa horror imaginar os nossos dóceis animaizinhos se alimentando da gente no final da vida, saibam, para um, sei lá, Yanomami, para um Araueté, para um Ticuna, isso é super tranquilo. Porque afinal, somos todos de natureza. Muito menos narcisistas que a gente. A gente é narcisista. A gente quer a preservação, a continuidade dos nossos corpos, né? A gente quer a continuidade da nossa memória, a gente quer a continuidade da nossa civilização. Eles aceitam o fim porque eles sabem que na natureza tudo tem fim. E eles são seres de natureza. A gente acha que não. A gente não é. A gente opõe a natureza à cultura. Aí o que que nos resta? O mal-estar da cultura, não é? É isso aí, gente. Boa sexta-feira a todos. Bebam a cerveja, apesar do mal-estar, porque é preciso inebriar-se, nem que seja de poesia ou vinho, tá bom? Beijo a E todos. semana que vem a gente começa, Fábio, S- Semana que vem a gente lê Machado de Assis, tudo bem? Vamos mandar para todo mundo aí o conto? E a gente faz o encontro, a gente lê o continho, comenta, vê se eu consigo trazer o Rodrigo para o encontro, tomara que dê certo. E daí depois a gente vai para Psicologia das Massas, análise do eu. certo. Conseguiste o PDF Do quê? do conto do Machado? Não, não consegui, mas se eu não conseguir, eu escaneio. Eu escaneio e mando, Tá. Eu vou dar tá uma bom? procurada também. É nóis. Valeu, gente. Como é que é? A Igreja do Diabo do Machado de Assis, né? O conto? O Edival perguntou? É a Igreja do Sim, Diabo, né? Que chama. Isso, a Igreja do Diabo, Machado de a, Assis. a Igreja do Diabo. É muito Valeu, legal esse gente. É conto, hein? massa. Até semana que Valeu, vem. gente. Valeu. Obrigadão. Foi muito Obrigado a bom. vocês. Tchau, pessoal. Bom final de Valeu. semana.